é o conceito que realmente está trazendo esse desenvolvimento todo para o campo da inteligência artificial. Mais uma vez eu vou mostrar a nossa linha do tempo da inteligência artificial, né, para a gente realmente se situar dentro dessa evolução das redes neurais. Bom, a gente tem o desenvolvimento do neurônio artificial, a formulação do neurônio artificial pelo Macaulay Culkin Pitts, através da matematização, da transferência de informação pelo neurônio que foi descoberto, vamos dizer assim, pelo Santiago Ramon e Cajal. A partir dessa fórmula matemática desenvolvida por eles, o Frank Rosenblatt criou o perceptron, que é a forma de colocar em prática essa transmissão de informação através de uma unidade funcional baseada no neurônio, e a partir disso a gente tem então a evolução natural do perceptron, que se transforma então na unidade fundamental, na unidade mais básica das redes neurais. A primeira rede neural que a gente vê utilizando o perceptron como unidade básica, o Multilayer Perceptron, ou MLP, e quando a gente usa o MLP, a gente consegue aprender de uma forma muito mais eficiente se a gente usar o algoritmo de backpropagation, que a gente vai conseguir passar a forma de aprendizado por todas as camadas de neurônio, igual a gente viu na aula passada. Então, nesse slide, a gente vai ver então o esquema básico do MLP, ou da primeira rede neural, onde a informação tem um sentido e a gente reaprende, a gente recoloca a importância daqueles pesos em cada camada neuronal através da utilização do algoritmo de backpropagation, que vai fazer um gradient descent granulado para cada neurônio, para cada camada de neurônio. Depois que a gente fixa bem esses conceitos de perceptron, de neurônio, de rede neural e o uso do backpropagation, a gente consegue entender de forma até banal o conceito de Deep Learning. O Deep Learning nada mais é do que você colocar múltiplas camadas com múltiplos neurônios dentro da sua rede. Então, quanto maior é a sua rede, maior é a sua potência, maior é o seu poder de processamento de informação e você consegue obter resultados muito melhores para o seu problema, para problemas que são muito mais complexos, problemas que são muito mais elaborados. Então, o Deep Learning nada mais é do que ser possível, através do aprendizado de backpropagation, você pegar features e analisar a importância daquelas features de uma forma muito mais pormenorizada, porque você vai conseguir mexer nos pesos de cada feature através do algoritmo de backpropagation. Então você consegue colocar várias camadas para você conseguir melhorar a sua interpretação da imagem, para você melhorar a sua capacidade de processamento de informação. Então, o Deep Learning nada mais é do que a evolução natural das redes neurais, onde você tem várias camadas ocultas, né, dependendo das arquiteturas que você vê, você tem até dezenas, centenas ou até milhares de camadas ocultas. Por que você, com esse processamento de camadas ocultas, de várias camadas ocultas e vários neurônios dentro dessas camadas, por que você consegue um processamento melhor? Por que você consegue uma acurácia melhor na sua resolução dos problemas? Eu acho que é interessante a gente tocar num assunto que nesse paper escrito pelo Hinton, pelo Ian LeCun e pelo Yosha Bengio, são outras pessoas que se relacionaram também nesse desenvolvimento das redes neurais e são outros dois grandes nomes dentro do campo de inteligência artificial. Eles descrevem muito bem esse conceito de Deep Learning nesse paper da Nature. O que é o Deep Learning? São modelos computacionais que são compostos de múltiplas camadas de processamento, que eles conseguem aprender representações daquele dado com múltiplos níveis de abstração. Essa frase é muito boa porque ela condensa tudo que o Deep Learning faz. Realmente ela chama a atenção para um ponto crucial que diferencia o Deep Learning dos outros tipos de aprendizado de redes neurais ou até outros algoritmos que são chamados até pelo próprio Geoffrey Hinton, quando ele colocou esse termo mais ou menos em voga. Não foi ele que criou o termo, mas ele foi um dos responsáveis por colocar esse termo em circulação,
que ele falou que enquanto ele estava fazendo Deep Learning, as outras pessoas estavam fazendo Shallow Learning, ou seja, um aprendizado raso. Os outros algoritmos representariam aprendizado, uma forma rasa de você ter um aprendizado. E por quê? Porque você com Deep Learning consegue múltiplos níveis de abstração. Esse é o ponto que para mim é crucial, que diferencia o Deep Learning das outras formas de aprendizado. O que quer dizer múltiplos níveis de abstração? É exatamente isso que o nosso cérebro é capaz de fazer. Por exemplo, quando a gente vê uma frase que tem todas as letras embaralhadas, né, como é possível que você ainda assim entenda o significado daquela frase? A gente acredita que o cérebro ele se adianta à tarefa da leitura e faz uma predição das palavras, mesmo que aquelas letras estejam embaralhadas. Então o que a gente faz? A gente não se detém ao nível semântico, não se detém à dimensão da ordem das palavras, do formato das palavras. A gente passa para uma dimensão, a gente abstrai para uma outra dimensão, que é a dimensão do sentido que aquelas palavras têm. A dimensão do sentido ela é muito abstrata quando você olha o texto somente pelas letras, mas você consegue decodificar aquele sentido porque o seu cérebro abstrai do posicionamento das letras e chega numa outra dimensão, num outro hiperplano, que é o hiperplano do sentido. A gente faz isso, o nosso cérebro é realmente uma máquina de fazer isso, a gente cria abstrações, a gente vai até diferentes hiperplanos para fazer processamento de informação e para fazer abstrações e predições. Então a gente realmente percebe que nesse sentido o Deep Learning tem muito a ver com o nosso processamento cerebral. Um exemplo que eu gosto de dar para transformar esse conceito um pouquinho também mais palpável seria realmente quando você se pergunta o que é um garfo, como que eu consigo te falar, como que eu consigo descrever um garfo. Existem várias formas de garfo, né? A gente vê aí nessa ilustração que existem vários garfos de diferentes tipos, de diferentes materiais. Qual que é uma feature que você pode colocar como sendo essencial para a classificação de um garfo como um garfo? É meio difícil da gente descrever essa feature, né? Talvez o garfo tenha 3 pontas, porém tem garfo com 2 pontas, que é considerado garfo, e a gente sabe instintivamente que garfo é garfo. Mesmo ele tendo 2 pontas ou 3 pontas, mesmo ele sendo de madeira, mesmo ele sendo de algum outro material. Então, o que é que nos faz classificar corretamente garfo como garfo? E, por exemplo, diferenciar um garfo de um tridente. Como a gente vê nas imagens à direita, 2 imagens de tridente. O tridente tem um formato semelhante ao garfo. Mas, assim, o que faz o tridente ser diferente do garfo? Será que é o tamanho do tridente? Talvez não, porque se a gente colocar uma foto de um tridente, de um garfo, e não colocar uma referência de tamanho, a gente consegue ainda assim identificar o que é um tridente e o que é um garfo. Como que a gente consegue fazer essa diferenciação? Porque a gente abstrai do conceito, do formato de garfo, e a gente vai para um outro plano semântico, a gente vai para um outro hiperplano, que seria a função que aquele garfo tem, que não está necessariamente transmitida dentro do formato do garfo. Mas a gente sabe que é um garfo porque a gente usa ele para se alimentar, a gente usa ele para comer. E um tridente a gente não pode usar ele para comer. O tridente a gente pode usar ele para algumas outras coisas, como para guerra ou para simbolizar que você é o deus dos oceanos. Mas você não pode usar um tridente para comer. Então a gente entende essa abstração a partir desse exemplo do garfo. A gente sabe que é um garfo porque a gente usa o garfo para comer. Então é isso que o Deep Learning vai conseguir fazer, ele vai conseguir passar para outros hiperplanos, conseguir transformar a avaliação daqueles dados de uma forma muito mais abstrata do que modelos que são considerados como rasos. Um exemplo parecido dessa abstração, a gente pode lembrar de um exemplo parecido dessa abstração, que seria o truque do kernel dentro do SVM. Na aula de SVM, a gente introduziu para vocês o conceito de kernel, que seria você pegar aqueles dados, transformá-los de forma matematicamente, do jeito que você sabe como eles estão sendo transformados, e a partir daquela transformação, você modificar a distribuição deles e transformar um problema que não era linear em um problema
de resolução linear. O kernel é um tipo de abstração, porém o Deep Learning é uma abstração muito mais poderosa, porque ao invés da gente modificar os dados para depois fazer essa classificação, o que o Deep Learning vai fazer? Ele vai fazer uma modificação no plano no qual aqueles dados estão contidos.